gente vai ver a carta de Paulo aos Efésios, que eram os habitantes da cidade de Éfeso. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo, tendo como tema a edificação do corpo de Cristo. Éfeso era um centro comercial, político e religioso na Ásia Menor. Era uma cidade que ficava na Turquia, que era devotada à deusa Diana, que era a deusa da caça e da fertilidade. O templo de Diana chegou a ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando Paulo chegou nessa cidade, ele estava durante a sua segunda viagem e ficou lá durante pouco tempo. Isso está em Atos 18, versos 19 até 21. E mais tarde, Paulo voltou e permaneceu ali por 3 anos. Isso está contado em Atos, capítulo 19. Nessa ocasião teve uma confusão danada, porque muita gente estava se convertendo e algumas pessoas que viviam de vender lembrancinhas baseadas na deusa Diana ficaram insatisfeitas, armaram um tumulto danado. E se você quiser saber a história, dá uma olhadinha lá em Atos 19. E essa igreja de Éfeso se tornou a igreja mais importante do primeiro século depois de Cristo. Lá ministravam o apóstolo João, Timóteo também, para quem Paulo, mais para frente, a gente vai ver, escreveu 2 cartas. E mais para frente, enquanto Paulo esteve preso em Roma, ele escreveu 4 cartas, que são conhecidas como as cartas da prisão, que são as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essa carta é muito parecida com a que ele escreveu para os Colossenses, e as duas são chamadas de epístolas gêmeas. Epístola é a mesma coisa que carta. Paulo, então, escreveu aos Efésios entre 60 e 61 depois de Cristo em Roma, durante o primeiro cárcere dele. Isso está lá em Atos 28, dos versos 16 ao 31. E o nome do livro, no grego, é Pros Efésios, que significa aos Efésios. E o verso-chave, que é o que resume a ideia principal do livro, está no capítulo 2, versos 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma das formas como a gente pode dividir esse livro é em 2 partes. A primeira, que está nos capítulos 1, 2 e 3, mostra a posição do cristão. Como a gente, mesmo estando morando aqui ainda nessa terra, num outro sentido, já antes da fundação do mundo, já foi escolhido por Deus e já está assentado com Ele nos lugares celestiais. E a segunda divisão, que vai do capítulo 4 até o 6, mostra a prática do cristão. Ou seja, a partir da nossa posição em Cristo, o que a gente vai ter como resultado prático? E Jesus pode ser visto nesse livro como aquele em quem o crente vive. Dá uma olhada no capítulo 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, ou seja, dos pés de Cristo. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja é o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. E Jesus enche todas as coisas, em todas as circunstâncias. E é nele em quem a gente vive. Esse livro tem muitas lições. A primeira que eu queria destacar é que no meio desses versos-chave que a gente leu, está o verso 10 do capítulo 2. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse pedacinho que fala, somos criação de Deus, em outras versões fala, pois somos feitura dele, criação ou feitura, na verdade é a palavra poema, que é a palavra grega para dizer poema mesmo. Nós somos um poema de Deus, uma obra-prima de Deus. Ele preparou antes da fundação do mundo para que a gente andasse segundo esse poema que ele bolou a respeito de nós. Ele planejou pra gente uma coisa linda, uma vida maravilhosa, irrepreensível, santa, que inspira outras pessoas, que faz com que as pessoas queiram ser melhores. É uma vida alegre, é uma vida bonita, é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que dá glória a Deus. Olha o que está no capítulo 1, versos 11 e 12. Nele, quer dizer, em Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a
fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus já pensou em tudo isso lá na eternidade para nós. E o que Ele quer é que através da nossa vida, Ele receba glória ao seu nome. Seja um poema de Deus, viva de acordo com isso, com essa convicção. Seja quem você for, se você crê em Jesus, você é um poema. Eu também. Todos os que creem nele são. Uma segunda lição é que salvação e santidade são parecidas, mas são um pouquinho diferentes. A salvação a gente recebe quando a gente vai a Jesus, quando a gente cai na real, enxerga quem nós somos pecadores mesmo, precisamos de um Salvador. Quando a gente entende isso e vai a Ele, a gente recebe a salvação. Mas a partir daí, uma nova vida começa, uma nova etapa para nós aqui na Terra. A cada dia a gente vai fazendo com que essa salvação vá se desenvolvendo. A gente continua indo a Jesus para que a gente consiga se enxergar e para que a gente consiga receber dele essa vida nova que ele quer nos dar. E isso se chama santificação. E Paulo fala uma coisa bastante interessante no capítulo 4. Nos versos 22 a 24 ele fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ele está falando, olha, a vida que vocês levavam antes era como se fosse uma roupa velha, e vocês devem tirar essa roupa e colocar a roupa nova, que é a vida nova que Jesus dá para nós, e viver de acordo com ela. É mais ou menos como se fosse assim: essa daqui é a vida velha. E aí eu vou tirar essa vida, eu não quero mais ela para mim. E agora eu vou vestir uma roupa nova. Vou botar a roupa nova, que é a vida nova que Jesus está oferecendo para nós, e vou viver de acordo com ela. E olha o que ele está falando a partir do verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar, ou seja, aquela roupa velha. Ele vai falar como era aquela roupa velha que a gente deve tirar. Deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, como a gente já ficava antes, agora a gente vai reagir de uma outra forma. Não pequem. Como é possível a gente se irar e não pecar? Ele continua. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Naquele mesmo dia, fiquem calmos. Deixem que a ira vá embora da vida de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, olha a roupa velha, não furte mais, é a roupa nova. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra baixa saia da boca de vocês. É a vida velha que a gente está tirando, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura. Olha um monte de coisa da vida velha que Paulo está falando. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Vamos tirar isso da nossa vida. Vamos desvestir isso. Sejam bondosos, olha a roupa nova, e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Essa é a roupa nova, uma roupa de perdão. É a vida que Deus espera que a gente tenha. A vida é uma sucessão de escolhas. Agora eu faço uma escolha, daqui a 2 minutos vou fazer outra, mais para frente faço outra, e assim vai. Se antes a gente escolhia dar lugar para essas coisas ruins, agora Paulo está falando, deem lugar àquilo que vocês sabem que agrada a Deus, aquilo que é resultado da vida que Jesus já plantou no nosso coração. Isso é andar conforme o poema de Deus, aquele poema que ele planejou para que a gente seja. Outra lição é a respeito da vida cheia do Espírito Santo. Como é essa vida? A gente já viu na semana passada a respeito do fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade, paciência, domínio próprio, um monte de coisa. Dá uma olhadinha lá, tá lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas Paulo está falando aqui de outros sinais a respeito da vida cheia do Espírito Santo. Olha o que está escrito aqui no capítulo 5, dos versos 18 até o 21. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Quer dizer, não se enchem de vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em vez de se encher de vinho, enche-se do Espírito Santo. Mas ele fala, deixem-se encher. Não é uma coisa que você vai fazer, é mais uma rendição. Você se rende a Deus e deixa que ele vai enchendo você com o Espírito dele. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos
físicos e espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É uma vida cheia de louvor, de gratidão, de adoração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, todas, até aquelas que parecem ruins. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A vida cristã, cheia do Espírito Santo, é uma vida sim, cheia de louvor, mas é uma vida também em que as pessoas se sujeitam umas às outras. E nos versos seguintes ele vem falando, olha, as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, mas os maridos também devem amar as suas esposas como Jesus ama a sua igreja, a ponto de se entregar por ela, por amor, morrer por ela. Isso é a sujeição dentro do casal. A mulher se sujeita ao marido e o marido se sujeita à mulher. É uma relação de amor. E ele continua no capítulo 6. Filhos, sujeitem-se aos seus pais. Pais, não fiquem irritando seus filhos, não provoquem eles a ira. Os pais se sujeitando aos filhos e os filhos aos pais. Escravos, obedeçam aos seus senhores. Senhores, tratam os seus escravos da mesma forma, com amor, com compreensão. Não os ameacem. Os servos se sujeitando aos senhores, os senhores se sujeitando aos servos. Hoje em dia a gente não tem, ou pelo menos não deve ter, essa relação de escravidão. Mas a gente tem a relação de chefe e subordinado no trabalho. Todas as vezes em que aparecer servo, extraia para você uma lição para você tratar o seu chefe, como a Bíblia fala. Tudo isso é submissão, tudo isso é vida cheia do Espírito Santo também. Não é uma vida de obediência cega, não é uma vida de agradecer cegamente pelas coisas. É uma vida de confiança em Deus, que sabe que até as coisas ruins são para o nosso bem, e é uma vida baseada no amor. Eu me submeto ao meu marido, ele se submete a mim. E assim nós dois juntos vamos construindo o nosso casamento. Eu me submeto ao meu chefe se submete a mim. E assim, com respeito, com admiração mútua, a gente vai construindo algo de bom também. Eu me submeto aos meus filhos se submetem a mim. E assim, com amor, a gente vai construindo esse nosso relacionamento. E a última lição é que, além da roupa da vida nova, a gente também deve vestir uma outra coisa. Está no capítulo 6, versos 11 a 18. É a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para que serve uma armadura? Você sabe, na Idade Média ela servia para que as armas dos inimigos não nos atingissem, não nos ferissem. E Deus também tem um modo de proteger a gente, proteger o nosso corpo, a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito. É pela armadura dele, que não é de metal. Olha como ela é. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se, quer dizer, voltando como cinto, com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por todos aqueles que creem em Jesus, por todos aqueles que são seu povo. E não se deixe enganar, não. Quando a gente vai a Jesus, a gente assume a dianteira numa batalha espiritual que está o tempo inteiro sendo travada. É uma batalha pelas mentes e corações das pessoas, inclusive pelas nossas. Por isso, mesmo que você já tenha dado a sua vida para Jesus, fica esperto, porque essa batalha continua. E o diabo continua querendo pegar o seu coração e a sua mente de volta para ele. Essa foi a carta aos Efésios, um resumo bem rapidinho. Na semana que vem a gente vai ver a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. É uma das últimas cartas que ele escreveu na vida, muito linda, cheia de coisa para nós. Portanto, não perca!